Hoje vamos falar sobre vidas passadas. Sei que muitos de vocês têm curiosidade, eu até recebi uma mensagem esses dias da mulher querendo que falasse para ela da onde ela veio, quais foram as vidas que ela teve, que ela tinha curiosidade. E eu já te adianto, a curiosidade é o que faz muitas pessoas se colocarem em muito risco, tanto na vida da matéria quanto na vida espiritual. Não vá buscar aquilo da qual você não tem condições a lidar, até porque os seus mentores sabem o que você tem permissão e consciência para acessar e não. Mas tem muita gente hoje trabalhando com espiritualidade que abre e faz por curiosidade, né? Acho isso extremamente perigoso. Enfim, primeiro ponto. Por que a gente fala que é vida passada? Porque nós, na terceira dimensão, temos uma visão sobre tempo de passado, presente e futuro. Quando a gente sai dessa visão do tempo que é relativo e olha de cima, aquilo que foi vivido, entre aspas, no passado, influencia a gente até hoje. Uma dessas questões é muito falado no emaranhado quântico, onde duas partículas, mesmo que elas estejam quilômetros e quilômetros de distâncias, se elas têm uma correlação entre si, elas vão sentir isso. A questão de memórias, pessoas, relações, da qual a gente teve no passado e reencontra no presente, é o sinal mais forte físico da qual a gente pode vivenciar. Então, assim, vidas passadas, elas são questões tanto pessoais quanto externas, da qual todos nós somos colocados diariamente. É aquilo que eu sempre falo. Nós estamos só repetindo aquilo que a gente já conhece, já sabe, até a gente ter consciência. E só ter consciência não faz a gente mudar o padrão. O que faz mudar o padrão é realmente o autoconhecimento e a prática dentro, a mudança dentro do padrão. É quando eu identifico que eu estou vivendo o padrão e eu mudo ele na situação. Não depois de, eu deveria ter mudado, eu deveria ter falado, eu deveria ter feito tal situação. Eu até recebi também uma outra mensagem de um rapaz que ele falava como que a gente cura definitivamente esse medo do abandono. E aí eu usei exatamente esse exemplo para ele. Imagina que você teve 50 encarnações na Terra, que é muito pouco. Muito, muito pouco. Você teve 50 encarnações na Terra e 20 delas você foi abandonado, porque antigamente era extremamente comum. O homem, ele ia para a guerra, a mulher, ela ficava em casa cuidando dos filhos, as aldeias eram saqueadas, viam civilizações e eram exterminadas. Então era muito comum essa sensação de abandono que a gente já está trazendo. Nessa encarnação, você vai ser colocado em um contexto familiar, onde vai reforçar essa sua vivência. Porque se você viveu em 20 encarnações questões de abandono, não tem como você curar definitivamente. Tem como você utilizar as ferramentas nessa encarnação, terapia convencional, apometria, todas essas ferramentas para você saber lidar com o seu cotidiano de hoje e disso levar um certo conforto para a sua alma que já vivenciou o abandono em tantas encarnações e nessa, quando viveu, ressignificou, trouxe para a consciência, mudou a sensação do padrão da qual você sentiu em 20 encarnações passadas. Mas você curou definitivamente? Não, você vai aprender a lidar e isso não vai te machucar tanto. Outro ponto, autoobsessão. A gente fala que essa é a obsessão mais difícil que existe, aonde nós mesmos somos os nossos piores inimigos. Eu gosto muito da analogia, sabe aquelas pessoas que quando bebem, elas mudam completamente? Então, muitas dessas pode ser questões espirituais, mas a grande maioria é a própria parte da pessoa, é a própria personalidade da pessoa, que muda, ativa dentro dela um padrão que ela já tem, que ela já vivencia, que negativamente, da qual é a pessoa. Não vai achar que é um espírito que está próximo a ela, e vocês não vão saber identificar, você que não tem conhecimento sobre o assunto, se é um ou é outro. Então,
quando a gente fala dessas questões de vidas passadas, nós estamos aqui exatamente para mudar o comportamento e o padrão que todos nós estamos repetindo, até eu aqui que trabalho com isso, as pessoas que você conhece, que você acha que são, não sei o que, tá repetindo o padrão. Todas, 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 todas. O máximo que a gente trabalha é para mudar esse padrão, que é muito, muito, mas muito difícil. Porque se você vive um padrão de um comportamento há 50 encarnações, 100 encarnações, 300 encarnações, meu amor, você tem noção quanto tempo vai demorar para você mudar esse padrão? Fora que essa é a primeira encarnação que a gente tem essas ferramentas para mudar tudo isso. Não é nem para mudar, é para começar a melhorar, né? Porque a mudança ela leva um tempo. Então, quando vocês pensarem nas vidas passadas de vocês, ou quando vocês obterem algum conhecimento ou informação, olha como uma maneira de que aquilo que aconteceu no passado, para você ter essa informação, é porque ela está te influenciando no presente. Até hoje não vi a gente ter acesso, obviamente, né, numa forma geral, de uma questão do passado que não esteja influenciando a gente aqui agora, seja positivamente ou negativamente. E aí é aquilo que a gente fala, né? Então, por exemplo, crianças que já vêm com dom com 2 anos. Eu vi ontem um vídeo de uma menina de 2 anos cantando lindamente, sabe? Todas essas formas que são inexplicáveis para a matéria, para quem acredita em vida após a morte, vidas passadas, sabe como funciona. Então, olhem para essa realidade de que relacionamentos kármicos são questões de vidas passadas. Pai, mãe, irmãos, são relações que vieram exatamente melhorar o desenvolvimento entre si. Se não conseguirem melhorar, se afastem, utilizem as ferramentas que vocês têm. Postei uma homenagem para minha irmã, recebi muitas mensagens de pessoas com grandes conflitos com os irmãos. A relação entre irmãos é uma das mecânicas mais utilizadas para colocar inimigos, pessoas que tiveram muitos problemas kármicos juntos. Por quê? Na hierarquia, elas estão iguais. Mesmo que o irmão seja mais velho, isso não tem problema. Na hierarquia, não é mãe, não é pai, não é vó, não é tio, não é chefe, não. São irmãos. Vão precisar aprender a se relacionar igualitariamente. Muitos conseguem, como eu e minha irmã mais velha, muitos outros não conseguem. Veja, entenda o limite da qual você vive para que isso não seja realmente algo que vai destruir a tua vida. Então, quando a gente vai falar dessa questão de vidas passadas, hoje uma das principais frentes que são muito faladas são esses fractais, né? Eu não vou adentrar muito nesse assunto porque, sinceramente, para muitos de vocês isso não vai fazer a menor diferença. O que vai fazer diferença na vida de vocês é vocês conseguirem identificar que algo está diferente, algo está estranho, seja principalmente quando você conheceu uma pessoa ou quando você já está em convívio com essa pessoa. Mas que sinais são esses? Algo extremamente positivo ou algo extremamente negativo? Se foi inserido dentro do seu contexto, é para você entender o que aquele outro faz em relação a você. E exatamente, gastar o seu dinheiro para você ser uma pessoa melhor, para você não fazer com que esse padrão, mesmo que você venha em uma outra vida, outra pessoa, não necessariamente essa que faz você sentir, mas vai ativar em você a mesma sensação. Por quê? As pessoas elas vão mudar. As pessoas kármicas que você tem em relação nessa vida não foram as mesmas que você teve em 200 anos atrás. São muitas encarnações, gente, para almas antigas, né, primordialmente. Mas quem é a alma antiga? Sangueó, sangue mais antigo do mundo. Se você é sangueó, você é uma alma antiga. Independente se é positivo ou negativo. Voltando. Então, é você olhar essa situação e falar, tá, o que eu vou fazer com isso daqui? Porque se eu tenho um senso de liberdade, de individualismo, de tudo isso que eu estou vivendo há tanto, 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 tanto tempo, não importa se eu conhecer o Mário, o José, o Carlos, o Adriano, o Renato, não importa quem eu conhecer, todos eles vão ativar isso dentro de mim, porque não é ele, sou eu. Na mesma questão dos ciúmes,
Na mesma questão do complexo de inferioridade. Você pode passar relacionamentos, e quando você entender que as questões que você está trazendo de vidas passadas, é você que vai precisar mudar. Esse exemplo é um exemplo meu, tá? 100% meu. Então, assim, a gente vivencia uma nova experiência pra gente aprimorar. Ninguém tá aqui pra ficar pagando conta, mesmo a gente tendo que pagar conta. Ninguém aqui tá pra ficar viajando o mundo e, ai, oi mundo, conhecendo o mundo. Ninguém aqui tá pra ficar... Não, isso faz parte da experiência terrena, porque é um conjunto de fatores, mas a gente tá aqui pra melhorar e sair num processo de evolução. É para isso que a gente está aqui. O viajar vai me trazer oportunidades para eu ser uma pessoa melhor, conhecer culturas, mente mais aberta, pagar minha conta, vai fazer com que eu tenha uma disciplina, com que eu trabalhe. Isso faz parte da encarnação. Agora, o processo de evolução, ele vem através do quê? Personalidade e caráter. É por isso que muito se fala dentro da psicanálise, da psicologia. Uma pessoa com caráter corrompido não tem como mudar. Por quê? É o caráter. Caráter não muda. O que muda é a personalidade. A Mariana de hoje não é a mesma Mariana de 5 anos atrás. Mas o meu caráter e a minha essência é a mesma Mariana desde os 8 anos de idade. Entendeu? Então, é nessa questão primordial, nossa, tão conflituosa de vidas passadas. Então eu gosto, vocês já perceberam que eu adoro dar exemplos, né? Então vamos lá. E que eu gosto muito de história, né? Então vamos usar o exemplo de um homem. Um homem que ele foi soldado na época do Egito, teve 10 encarnações no Egito como soldado, teve outras mais 5 encarnações na Grécia como soldado, foi para a China, teve mais 8 encarnações como soldado, depois voltou para Roma, foi coronel do exército de Júlio César e mais 7 encarnações como soldado. Veio depois do cristianismo, ele foi nas cruzadas como soldado. E agora esse homem ele não está vivendo a guerra. Ele mora no Brasil, um país que não vive a guerra. Muitos ex-guerreiros nascem em locais da qual não existe guerra. Por quê? Ele precisa aprimorar o espírito dele para não ser um guerreiro, um combatente, sempre querendo ir para cima, sempre querendo isso. E aí o que esse homem ele faz? Então vamos usar que esse homem ele é um homem empresário autônomo, que ele está criando a empresa dele. Ele criou a empresa dele, ele tem essa garra, essa força, essa coragem, ele vai, ele faz, só que ao mesmo tempo ele é extremamente imediatista, ele quer tudo para a hora dele, ele é extremamente regrado, ele é extremamente, sabe, inflexível, porque ele viveu uma rotina, a alma dele conhece uma rotina de um guerreiro. Esse homem, nessa encarnação, provavelmente ele vai ter muita dificuldade com a agressividade. Muita. Então ele encarna dentro de um país que não tem guerra, mas ele traz uma alma extremamente de guerreiro, onde ele vai precisar aprender a aplicar no cotidiano o que ele aprendeu, que a alma dele trouxe positivamente, mas não cometer a agressividade do guerreiro da qual ele tem. Deu bem para entender? Essa analogia é muito boa. Vamos usar outra analogia. A pessoa que viveu viajando pela Ásia, pelo Oriente, pela Rota da Seda, viveu muitas encarnações. Quando eu falo muitas encarnações, estou falando 100, 150, 200 encarnações, o mundo. Ela viveu um mundo e ela não criou raízes. Ela não foi uma pessoa onde ela tinha estabilidade. Nessa encarnação, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai querer andar o mundo de novo. Ela vai querer viajar o mundo, principalmente se ela não tiver consciência de nada. De nada de espiritualidade, nada de autoconhecimento, para ela entender que ela está fazendo uma repetição de padrão. Ela vai querer conhecer o mundo, e aí ela vai continuar o quê? De novo, em mais uma encarnação, não tendo raízes, não tendo solidificação para ela criar uma rotina, para ela ter, provavelmente,
né? É que hoje a gente tem um trabalho nômade, né? O digital, então as coisas mudaram muito. Mas eu tô querendo dizer que essa pessoa provavelmente vai ter uma dificuldade de criar uma família, de aterrar aonde ela precisa aterrar. Mas para ela tá viajando o mundo de novo e tudo mais. Por isso que a gente sempre fala que tá todo mundo repetindo um padrão até ter a primeira etapa de consciência de que isso é um padrão. Outro exemplo. A mulher que foi curandeira, sacerdotisa, bruxa, feiticeira, em vidas e vidas e vidas e vidas e vidas. Foi morta por conta da mediunidade, foi morta, isso é extremamente comum, morta porque sabia das plantas, foi morta porque era bonita, foi morta por N motivos. Nessa encarnação, a alma dela se comprometeu em trabalhar com a espiritualidade, mas ela morre de medo de se desenvolver espiritualmente. Por quê? Porque a alma dela tem tanta dor, tem tanto trauma em relação a esses assuntos que ela faz o quê? Ela bloqueia. Ela pode nem entender nada disso. Ela pode nem estar dentro do seu processo de desenvolvimento espiritual. Muitas podem ter asco, ateias, pessoas que têm raiva, ódio sobre esse assunto, porque vivem de uma maneira, né, do extremo daquilo que a alma vivenciou. Outro exemplo também. Pessoas que vivenciaram o politeísmo no Egito, na Grécia, em Roma, e em cada encarnação foram enrijecendo mais as suas crenças, as suas verdades absolutas e tudo mais. Reencarnam de novo na época do cristianismo e aí se transformam naqueles cristãos que caçavam, iam atrás, iam nos países, destroçavam as pessoas, todas essas coisas horrorosas que a gente conhece. Reencarnam no Brasil e escolhem uma outra religião, trazendo todas as crenças e todos os comportamentos extremamente extremistas que eles estão vivendo desde a época lá do Egito, quando ele era sacerdote de Amun-Ra. Só que nessa aqui, ele pode ser espírita, ele pode ser da Umbanda, ele pode ser do Candomblé, ele pode ser de qualquer local. Ele está reafirmando crenças. Ah, Mariana, isso são questões espirituais? Não. Eu estou dando o exemplo daquilo que nós trazemos, das nossas próprias questões de vidas passadas. Por isso que é tão difícil. Por isso que esse homem ou essa mulher, eles vão precisar de um aprimoramento muito grande. O Brasil tem hoje pessoas encarnadas no nosso país completamente de níveis. Todos os países são assim, a gente sabe, mas o Brasil tem grandes quantidades de almas antigas exatamente para elas se purificarem de todas as tendências que a Europa, que a Ásia e que o Oriente tem. Até porque aqui a gente vivenciava exatamente o conhecimento indígena. É óbvio, muitas pessoas tiveram encarnações como indígenas antes da colonização e na colonização também, mas no senso geral, história, mundo, colonizações e tudo mais, a América ela ficou isolada durante muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Então, todas essas questões, quando a pessoa encarna, seja aqui no Brasil, ou seja na América do Norte, ou em qualquer lugar da América do Sul, é exatamente para esse espírito ele não vivenciar as tendências tão desafiantes que os locais guardam de registro. A pessoa que viveu, o guerreiro que foi de Roma, quando ele for fazer a viagenzinha dele, ele pisar na Itália, eu já ouvi isso de pessoas que foram guerreiros e falou: eu me senti em casa. Eu nunca tinha pisado na Itália. Eu me senti em casa. Eu lembro que eu conheci uma vez um rapaz e antes de eu conhecer ele, eu tive um sonho que ele estava dentro do Coliseu lutando. E eu aparecia assim, era uma janelinha, eu aparecia e eu gritava, pedia para ele sobreviver e tudo mais. E aí no dia seguinte a gente saiu. Quando a gente saiu, tava assim, eu não conhecia nada da vida dele, ele não me conhecia. Tava passando uma luta de MMA. E aí ele parou assim na luta de MMA. E aí eu olhei e falei assim: você gosta de luta? Ele olhou e falou assim: eu sou apaixonado por luta. Eu luto capoeira desde criança, já fiz diversas lutas. Eu falei: entendi. O que é isso? As tendências, os gostos que vêm de lá de trás.
Quer ver um outro exemplo muito, muito, muito comum também? E isso a gente consegue diferenciar até mesmo já na infância e tudo mais. Aqui em casa é discrepante, e eu posso falar tanto numa experiência pessoal quanto profissional. Pessoas que têm um asco com autoridades imponentes em questões de nobreza. Então, pessoas que tiveram muitas encarnações de pobreza, de andarilhos, de ciganos, de todas essas coisas, e que veem, né, a nobreza como um perigo muito grande. Enquanto muitas outras pessoas não conseguem se imaginar nessa vida simples, gostam de luxo, gostam de coisas, sabe, muito exuberantes, gostam de coisas extremamente chiques. Tem essa enorme diferença aqui na minha casa, que é a minha irmã mais velha, que é extremamente chique, e eu, que não sou nada nessa visão. E a gente tem informações, assim, das minhas realidades de vida muito completamente diferente delas. E pessoas que vivenciaram uma vida de muita pobreza em muitas encarnações têm crenças limitantes muito engessadas em relação ao dinheiro, porque o dinheiro veio de uma forma muito difícil. Sempre foram escravas, sempre foram servas dos seus reis, dos senhores, dos condes, enquanto essas pessoas que tiveram muitas encarnações de muito poder e dinheiro, para elas o dinheiro é uma coisa, mesmo que a pessoa seja numa família pobre, viu? Mesmo que a pessoa venha da favela, tem muita gente que tem uma mente muito mais rica do que pessoas que têm dinheiro na matéria, mas vêm com uma alma de muita sofrência em questões de pobreza. Então, o episódio de hoje é para você olhar para a tua história e falar, tá? Aquilo que eu tenho muita facilidade, um comerciante. Um comerciante, ele está sendo provavelmente comerciante ou vendedor há muitas encarnações. Então, para ele, o vender é muito fácil. É algo, tudo aquilo que a gente faz com muita facilidade é algo que a gente foi aprimorando em vidas e vidas e vidas. Trabalhar com a cura, juro para vocês, eu não, assim, eu não faço, quer dizer, eu faço ideia, mas eu não gosto de ficar falando essas coisas. Mas assim, faz milênios e milênios que eu tô fazendo isso. Obviamente, nessa encarnação se aprimorou, porque são muitas encarnações. Como você, aquilo que você faz hoje. E cada um tem uma coisa que faz bem. Seja você falar muito bem, seja você ajudar os outros muito bem, todo mundo tem potências dentro de si que precisam ser exploradas. Como também, do outro lado, aquilo que é muito difícil para você é algo que você veio mudar. Que é aquilo que a gente fala, né? O propósito. As pessoas acham que o propósito, nossa, vai ser uma coisa gigantossaura, né? Que, meu Deus do céu. Não, para esse homem que tá tendo, que teve, inclusive, muitas encarnações como guerreiro, o propósito dele nessa vida é ele ser mais amoroso. É ele trazer essa doçura de uma forma onde ele não vai achar que ele está sendo menos homem por conta disso. Cada um vai ter que vivenciar a tua realidade e entender. E outro conselho para vocês, que é aquilo que eu falei no começo. Não vá atrás daquilo que você não tem condições de acessar. A gente trabalhou durante muitos anos com regressão. E é o que eu sempre falei, a gente só fazia a regressão por motivos muito pontuais, aonde a pessoa ela já fazia a terapia. Porque, meu amor, se você acessar uma informação e você não tiver um acompanhamento diante da informação que você acessar, você vai ficar biruleibe da cabeça. Tô falando sério. Então, assim, não vá atrás de coisas da qual você não tem condições psíquicas e emocionais, principalmente emocionais, para lidar. Porque as pessoas acham que elas vão encontrar em vidas passadas, eu fui uma camponesa, que eu distribuía flores, tive uma vida maravilhosa. Meus amores, vocês lembram como que era o passado, né? Se você era pobre, tu era um fudido do fudido do fudido, que, meu Deus do céu. Olha, toda vez que eu assisto um filme de época eu falo, meu Deus do céu, como a gente sofreu, meu Deus, como que a gente sofria, como que a gente sofria. A pessoa que era pobre, a mulher era estuprada, a mulher era morta, a mulher servia só como uma procriação, o homem ele era obrigado a ir pra guerra, ele tinha que, sabe, dar a vida dele, enquanto a mulher dele estava dentro de casa com os filhos, ele não queria ir pra guerra. Ai, era um horror, era um horror. E nessa aqui estamos assim. Óbvio, né? As pessoas que nascem em locais de guerra têm outras questões inclusas também,
relacionado a vidas passadas. Cada um nasce aonde tem que nascer. Tem muita gente que fica assim, né, se cobrando, ai, eu não entendo por que que eu nasci aqui e a pessoa que nasceu na África nasceu ali. Meu amor, porque provavelmente você já teve vida que você já nasceu na África. E a pessoa que está na África, ela já pode ter vida que ela veio para cá. É isso que vocês precisam entender. É uma dinâmica que muda. Como hoje, você pode ser uma pessoa negra, uma pessoa branca, japonesa. Em vida passada, você poderia ser uma pessoa negra, uma pessoa japonesa, uma pessoa indígena. A gente transita, que foi aquilo que eu falei. Almas antigas já transitaram entre todas essas frentes. A riqueza, a pobreza, indígena, branca, preta, parda, amarela, nórdica, já foi de todos. Por quê? É na experiência encarnada que o espírito tem o aprimoramento. Então, as pessoas que tiveram em todas as frentes nesse desenvolvimento da humanidade, elas têm esse conhecimento, de certa forma, dentro delas, de todas elas. Por isso que todo mundo fala, as respostas estão dentro de você. E quando ela tem dentro delas, ela entende, né, nesse desenvolvimento e fala, cara, cada um está onde está. A Beyoncé, para ela ser a Beyoncé, provavelmente, meu amigo, ela teve que caminhar em muitas encarnações para estar onde ela está agora. Né? Tô falando questão de sucesso e tudo mais. Então, essa coisa de, eu invejo a vida do outro. Você colocaria os sapatos que o outro teve que colocar para ele estar onde está? E eu não tô falando dessa vida, não. Eu tô falando de vidas da qual você nem sabia lá de trás. E você nem sabe o que a pessoa precisa passar para estar vivendo nessa vida. Então, o foco do episódio de hoje é fazer você voltar para dentro e entender qual é o padrão. Quer ver um padrão? Infelizmente, eu vou até fazer um Reels disso. Que assim, que é o que a gente vê aqui, que são os mais difíceis e assim, avassaladores. Pessoas que querem tirar a própria vida e vícios. A pessoa que tem um problema de depressão, ou a pessoa que realmente pensa em tirar a própria vida, ela não está fazendo isso só nessa encarnação. Ela já está fazendo algumas encarnações dela ter tirado a própria vida. Nessa encarnação, ela é colocada de novo em uma questão emocional, porque a alma já traz essa tristeza, porque tirou a vida em um momento da jornada onde as coisas começaram a ficar muito sérias, muito ruins, tira a vida. Numa próxima encarnação, as coisas começaram a ficar muito ruins. Ela é isolada, porque antigamente as pessoas eram isoladas, principalmente as mulheres. Os homens iam para a guerra, ou eles mesmos se matavam, ou eles viravam viciados. Essa mulher era jogada num convento, ela morria de tristeza, porque a depressão sempre existiu, gente. Só que antigamente as pessoas falavam, morreu de tristeza. Ela vem de novo numa outra época. Ela já traz essa tristeza que a alma vem trazendo. Nessa vida, são as crianças que a gente fala assim que normalmente, não são todas, obviamente, né? Filtrem sempre, e aquela palavra mágica que a gente fala nos dias de hoje, bom senso. Quando uma criança ela já apresenta uma tristeza muito grande, um comportamento muito grande, sem grandes motivos, essa alma ela já traz isso. E ela vai ter como desafio nessa encarnação e não se matar de novo. Mesmo se ela tentar se matar e ela não conseguir. Muitas dessas pessoas, o propósito da vida é o quê? Não cair na mesma tendência ou quando cair, conseguir mudar o padrão e falar, tá, esse desafio eu já passei, como na questão do vício. O homem, antigamente, que era lutador, guerreiro, e ficava viajando de cidade em cidade, colônia em colônia, aldeia em aldeia, bebia, 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 bebia. Ele está fazendo isso há muitas encarnações. Ele chegava na cidade dele, a esposa dele expulsava ele de casa, porque totalmente descontrolado. Nessa encarnação, a esposa e o esposo estão juntos. Ele, problema de vício em bebida, droga, pornografia, bets, que agora é a nova questão de saúde pública extremamente grave no nosso país. O que acontece dentro dessa questão? Muitas dessas pessoas com vícios em droga, em bebida, morrem de medo de se tornar andarilhos ou moradores de rua, porque em muitas encarnações foram expulsos de casa, obviamente, por comportamento. E essas pessoas acabam retomando, como muitos moradores de rua hoje já foram moradores de rua do passado. O episódio de hoje ele é literalmente para isso, para você olhar para tua história e falar, tá,
eu que tenho esse comportamento, seja um pensamento constante em suicídio, seja um vício que eu não consigo largar, seja um egoísmo que eu vivo de uma forma ensurdecedora, seja um ciúmes totalmente descontrolado, seja a síndrome de uma pessoa totalmente descompensada e insegura, seja qualquer questão. Olha para a tua caminhada e gaste o seu dinheiro para melhorar isso. Gaste, porque agora a gente tem oportunidade, se você tiver condições, sabe? Então, a gente precisa olhar para as vidas passadas como a vida do presente. A Mariana de hoje, ela é o resultado de todas as encarnações na Terra, desde que eu tô aqui há milênios e milênios. Você é o resultado de todas as encarnações que você está aqui na Terra de agora. Obviamente, tem as questões interplanetárias, mas no senso geral, prática, humanidade, convívio social, é o que você aprendeu aqui. E aí aquilo, o que a gente vai ter que desaprender? O que eu vou ter que deixar de lado se eu realmente quero ser uma pessoa melhor? Porque se mesmo eu tendo o conhecimento e eu não mudo, aí a história vira outra. Porque o seu Zé, que não tem conhecimento de nada e ele está repetindo o padrão, ele é protegido, ele é assistido, ele é tudo isso. Porque ele não tem consciência. Agora, a Carla, que tem consciência, que estuda, que participa de retiro, que vai no centro e que lê o livro do Chico Xavier e faz tudo mais, mas ela não está trabalhando para mudar o padrão dela de preconceito, de cabeça fechada, de julgamento alheio, de nada vai adiantar, meu amor. E ela vai ter mais débitos do que o José. Por quê? O José não sabia. O maior for a sua consciência e responsabilidade, na mesma proporção vai ser a cobrança sua, da tua alma, consigo mesmo. E essa coisa também, né, das pessoas que mudam completamente com bebida e tudo mais. Gente, muitas dessas são as próprias partes da pessoa que em vidas vivenciou muita doideira, muita bebida, e aí quando bebe, né, deixa tudo isso aqui sair para fora. Então assim, entendam em vocês quais são essas partes que realmente tem esse potencial muito grande destrutivo. Eu lembro, a novela O Clone, ela foi muito marcante na minha vida. Eu tinha 8 anos de idade. Para vocês terem noção, eu esqueci o nome da Mel Cunha, né? Lembra da Mel Cunha? A filha do Lucas. Então, eu lembro que eu tinha 8 anos, eu olhei para minha mãe e falei assim: eu não sei o que essa menina tá fazendo, mas eu prometo para você que eu nunca vou fazer você passar por isso. Na faculdade, eu nunca experimentei cocaína, porque eu sabia que se eu experimentasse a tendência ao vício que eu já trago de vidas e vidas, eu iria gostar. Então eu nunca usei, por quê? Foi tanto tempo estudando no plano espiritual aquilo que eu já tinha como influência, tanto que eu já fui viciada em tabaco, parei de fumar faz 7 meses, já fui viciada em maconha, já, entendeu? Então eu entendia que eu falava assim, isso daqui eu não posso brincar, porque se eu brincar com isso daqui, eu vou acabar perdendo nessa brincadeira. Que era uma tendência que eu já trago de encarnações, encarnações, encarnações. Então, o processo de despertar espiritual, autoconhecimento, desenvolvimento, é aquilo que você olha e enxerga e fala, tá, isso daqui eu trago de tendência, que é o que eu sempre brinco com vocês nos stories e que eu falo com o meu analista. Eu não posso ir embora dessa encarnação mariana com determinados comportamentos que eu tenho. De vida de cigana, de liberdade, de as coisas do meu jeito, da hora que eu quero, como que eu quero, e você, e eu sou livre, eu deixo você livre também, faz o que você quiser. Não faz o que você quiser, obviamente, né? Tudo com bom senso, mas assim, não venha me cobrar, me querer. Isso é utópico. Isso é utópico de uma pessoa, né? Uma pessoa que não estava se importando em criar família, queria estudar o mundo, queria viajar. Eu não posso ir embora aqui com essa falta de comunhão, que é uma coisa que eu trabalho muito na análise. Eu acho muito engraçado que no podcast eu falo coisas pessoais da minha vida, assim, que eu acho que eu não tô falando, que eu tô falando pra mim. Que assim, a Mariana do passado, outra coisa que eu mudei, a Mariana, eu falava nada, eu não falava nada, 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 nada. Hoje eu tô melhorando. Então assim, só de eu estar compartilhando isso aqui com vocês no podcast que qualquer pessoa pode ouvir, isso já é uma mudança, ó, as mudanças, né? Mudança dentro do padrão, muito positiva. O tema hoje, vidas passadas, é mais sobre você da tua vida.
as tuas influências. E aí, quando você estiver nesse desenvolvimento espiritual, quando as coisas estiverem realmente acontecendo, uma boa caminhada mesmo, você já faz a sua terapia, você já entende, aí busquem pessoas que trabalham nessa linha de vidas passadas, todas essas questões de regressão, que isso é uma ferramenta poderosíssima complementar, quando você já tem uma boa base de conhecimento, de noção. Eu falo, a minha cigana, né, as minhas vidas de cigana, gente, eu levei assim, sem brincadeira para vocês, eu acho que foram uma média de 7 ou 8 anos de doutrinação com ela. Mesmo, assim, ó, de eu conversar comigo mesma, de explicar para ela o trabalho que a gente tinha, que era uma vida que não dava pra gente ir para o mundo, que eu precisava criar raízes, que eu precisava ter o comprometimento, seriedade. Foi uma batalha, a maior batalha, mais difícil, quando vocês me escutam falarem no podcast ou nos stories, fui eu comigo mesma, das minhas partes dessa vida de cigana livre, e do mundo, e beduína, e tudo isso. Por quê? Porque era uma vida completamente diferente da vida que eu tenho hoje. Só que eu preciso ter a vida que eu tenho hoje. Exatamente por quê? Porque eu tive muitos da vida lá atrás. E eu gosto de usar o meu exemplo para vocês colocarem isso na realidade de vocês. Então, uma pessoa que sempre está num relacionamento atrás do outro, e família, não sei o quê, não sei o quê. Provavelmente essa pessoa ela já está fazendo isso há muitas encarnações. Essa pessoa é o tipo de pessoa que precisaria pegar as mochilinhas e ir viajar o mundo. E pegar e ter a sua individualidade. Então não dá para eu falar para vocês aqui coisas de uma forma pontual na vida de vocês. É por isso que eu quero que vocês, quando vocês estiverem ouvindo novamente esse episódio, ou agora no final, para você parar, colocar uma musiquinha calma, que tem no nosso site uma playlist maravilhosa de músicas de conexão interior, e falar, tá, olha no espelho e fala, quais são os comportamentos, fala em voz alta, quais são os comportamentos ruins que eu estou trazendo há tanto tempo. Vai vir. Naturalmente já vai vir. Tal e tal e tal e tal. E você vai falar, tá. O quanto eu estou disposto e corajoso para mudar isso. Aí vai vir. Pouquinho. Médio. Muitão. Meu amor, vai assim mesmo. Porque a gente nunca vai se sentir pronto. É cômodo. Lembre-se, pro ego é cômodo. Tudo que a gente vivencia hoje, todo o padrão e tudo mais, é cômodo. E a gente tem a bênção que nessa encarnação começou o processo realmente de aprimoramento da espécie humana. Dentro de um nicho que tem o privilégio de buscar isso, né? Óbvio que a gente sabe essa coisa mundo, todas as pessoas. Mas dentro desse nicho que tem o privilégio de gastar o seu dinheiro se tornando uma pessoa melhor, focando nisso, a gente tem muitas condições de sair dessa encarnação sendo literalmente a melhor encarnação da sua vida e de grandes progressos espirituais. Tem muita gente que, se conseguir fazer certinho nessa daqui, vai pular muitos séculos de encarnações que seriam necessárias para aprimoramento para algumas outras. Então, assim, olhe para essa encarnação como a encarnação mais importante da vida de vocês, até porque 200 anos atrás, lá na Europa, você não tinha a oportunidade, nem existia um podcast, ninguém estava falando de autoconhecimento, estava todo mundo sobrevivendo. E se você ainda está sobrevivendo, meu amor, utilize todo o seu conhecimento para sair do modo sobrevivência. Quando a vida começar a ficar mais leve, quando as coisas começarem a se alinhar, quando o dinheiro começar a entrar no bolso e você começar a respirar, aí você foca nisso. Tem muita gente que está sobrevivendo ainda nessa encarnação. E tem muita gente que está sobrevivendo nessa encarnação porque no passado fez assim com o dinheiro, ó, tchac, 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 tchac. Utilizou o dinheiro de forma errada, prejudicou todo mundo, roubava os outros, era mercenário, né, saía assaltando e tudo mais. E aí nessa vida vem com determinadas condições financeiras escassas. Não significa que você não é uma pessoa que pode vir a prosperar. Significa que você é uma pessoa que provavelmente tem uma malícia e vai ser colocada em teste novamente se você vai conseguir superar ou não essas condições. Foi uma frase que eu vi que excelente. Você só sabe se você é uma pessoa moral se você foi colocada em teste para
desvincular a sua moralidade. Se você não foi colocado em teste ainda para saber se você é uma pessoa moral ou não, você ainda não vai saber. Agora, se você foi colocado em teste para saber se a sua moralidade ela ia se transformar por dinheiro, por luxúria, por poder, e você não aceitou, aí sim você é uma pessoa moral. Tá? Um outro ponto, que é bem delicado falar, mas vou falar porque aí eu tô falando uma questão realmente de atendimento e de como curandeira mesmo. Até hoje a gente não viu nenhuma condição fisiológica de pessoas que nasceram que não venha como resultado de questões de vidas passadas. Uso o meu exemplo de novo. Eu já nasci com uma disfunção no quadril, eu tenho 33 anos, eu tenho artrose nos quadris, onde eu nasci com essa condição. E eu sei exatamente o porquê eu nasci com essa condição. Como eu tenho minha irmã com síndrome de Down, a gente sabe o porquê ela nasceu com essa condição. Então, assim, hoje, as crianças que nascem hoje têm, hoje não, vai nos últimos anos, mas tem algumas questões de condições por questões interplanetárias, pessoas, seres que são de outras espécies que nascem no corpo humano, e aí tem algumas alterações, então é meio difícil falar hoje em dia, mas adultos, pessoas mais velhas, né, que nascem com a condição que for, até hoje, pelo que a gente viu, todas que passaram aqui, e foram centenas, se não milhares, que vem diretamente relacionado a algum aprendizado, alguma questão que a pessoa ela tem que desenvolver diante daquela condição, daquela limitação, para a alma evoluir. E aquilo que a gente também precisa lembrar, que foi aquilo que eu falei um pouquinho mais cedo aqui no episódio, a gente vai ser colocado em diversas frentes. Hoje a Mariana é dessa forma. Eu tive vidas que eu tive limitações fisiológicas também. Então, a pessoa que nasce hoje com uma limitação dessa, na próxima encarnação ela vai nascer de outra forma. Como a pessoa que nasceu extremamente bonita, bela e tudo mais, e ela usou isso de uma forma nada legal, em outra encarnação ela vai vir de alguma forma. Então a gente tem que olhar, quando a pessoa está no desenvolvimento espiritual, a espiritualidade ela explica muita coisa. Ela explica tudo? Não. Mas ela explica muita coisa. E muita coisa começa a fazer sentido que você fala. Eu entendi. Só vou fechar com um último caso. A gente atendia aqui um homem que ele muito, muito, muito poderoso assim mesmo em questões familiares da cidade da onde é e tudo mais. E era um homem extremamente justo, defendia as causas das minorias e brigava e lutava e era essa pessoa, né, ativa assim politicamente. Ele chegou até a gente por questões físicas e tudo mais, e na hora que ele chegou até a gente, ele tinha uma gangue de obsessores junto com ele, da época que ele era senhor do engenho. Ele era um senhor do engenho que tinha diversos escravos e que fez coisas horríveis, igual todos os senhores de engenho que a gente conhece de histórias. Esse paciente a gente atendeu algumas vezes e ele tinha muita dificuldade de chorar. A única vez que eu vi ele chorar e que ele falou que fazia muito tempo que ele chorava foi quando ele conversou com um desses obsessores, que era um senhor, que era um preto velho, que já nem era mais obsessor, ele estava acompanhando essa equipe de espíritos escravos extremamente raivosos, para eles irem se libertando desse ódio. E aí eu fui passando a mensagem que esse preto velho estava conversando com ele, ele chorava de soluçar, assim. Aí eu lembro que acabou a sessão, ele olhou para mim e falou: "Agora eu entendi porque eu tenho tanta essa ânsia das minorias. Agora eu entendo porque eu tenho tanta essa vontade de ajudar. Nada mais é para reparar." Então não achem que todas as pessoas que estão defendendo minorias foram porque foram pessoas pobres e totalmente marginalizadas. Não, meus amores. Muitas dessas foram pessoas cruéis e que agora, como uma forma de reparação, algumas extremistas, que a gente sabe muito bem como funciona, vêm de uma forma para compensar. Tá bom? Eu espero que esse episódio tenha ajudado vocês. Curtam, comente sobre a tua realidade, a realidade da tua vida aqui agora. Dá a estrelinha,
principalmente no Spotify. A gente tá aqui num podcast incrível, maravilhoso, que cada vez mais sucesso, e eu vou ficar muito feliz se você curtir e der a estrelinha aqui no Spotify, que vai ajudar muita gente. Tá bom? Um beijinho! Tchau, tchau!